Aê, meu nono ano! Sejam bem-vindos a mais essa aula aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Nossa aula de ciências com a professora Carolina, que sou eu que vos fala. E aí, gente, hoje a gente vai ver sustentabilidade, hein? Pois é, eu não estou aqui sozinha, né? Como sempre, estou bem acompanhada. Primeiro, estou muito bem acompanhada de Vitória, que está fazendo essa parte da acessibilidade, a nossa intérprete de Libras. Vitória, seja muito bem-vinda na nossa aula de hoje. E também, gente, para falar de sustentabilidade, quem vocês acham que eu chamei aqui? Pois é, chamei a nossa professora maravilhosa, a nossa professora do nono ano de sustentabilidade, Vanessa Araújo. Olá, meus amores. Olha eu aqui de novo, né? Chanchando. Aproveitando São João, né, Pois professora? é, nesse ritmo aí, junino ainda, né? Bom, gente, estou aqui, né, para a gente conversar um pouquinho na aula de ciências hoje, né, com essa professora também queridíssima, maravilhosa, né? Só tenho elogios. E a gente vai aqui estudar, conversar um pouquinho, porque esse assunto de sustentabilidade, vocês sabem, né? Eu adoro. Então, vamos lá, bons estudos. E antes, professora Carol, eu quero dizer, né, que vocês podem interagir com a gente, né? Tem o QR Code aí que Billy vai jogar na telinha, olha aí. Esse Billy é danado, viu? Isso, pois é, essa galera da produção aqui é top. Ó, coração pra Billy, ó, Billy, bota pra mim, Billy, ó, coração pra tu, Billy. Exatamente, e aí vocês podem interagir, né? E a gente faz essa troca, essa partilha, né? Porque a gente dá um pouquinho para vocês de conhecimento e vocês também trazem para a gente, né? Porque a gente aprende dessa forma. Então, baixa o aplicativo do Educa Recife e você pode interagir com a gente aqui ao vivo. Olha que legal. E não gasta os dados móveis, né, professora? Exatamente, O estudante da nossa rede não gasta os dados móveis, já está tudo certinho lá, o plano, né? Cobre toda essa aula, né, professora? Exatamente. Então, entre em contato aí com a professora Vanessa pra gente conversar aqui na aula, tá bom? Já tô ligada aqui no chat e bem acompanhada também com o meu cafezinho, Olha viu? só, o famoso cafezinho da professora Vanessa. Pois é, vamos nessa, professora Carol? Vamos nessa, falar de sustentabilidade, esse tema que é tão recorrente nas nossas vidas, né? E tão importante a gente saber desse tema, né? Então, primeiramente, vamos começar com o conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade, gente, ela precisa agregar essas características aí, ó. Joga aí na tela, Billy, para eles. Olha só, tem que ser ecologicamente correto, economicamente viável, né? Socialmente justo e culturalmente diverso. Olha como a sustentabilidade é rica, né? Ela precisa de muita coisa para dar certo, né, professora Vanessa? Precisa, tem que estar tudo numa esfera ali, funcionando bem direitinho. Porque se você só é ecologicamente correto, mas aquilo não é economicamente viável, né? Você gasta demais para poder realizar alguma coisa, né? Não é socialmente justo, né? Ou seja, ser justo com as pessoas, né? Com a sociedade, né? Então, tem que haver um equilíbrio aí entre o que a gente faz, né? Durante o nosso cotidiano, quanto se gasta, é benéfico para todo mundo, né? Ninguém está sofrendo por conta daquela ação, né? E culturalmente diverso. É muito rica a sustentabilidade. Quer falar alguma coisa, professora? Se você quiser, pode ficar à vontade. Né? A gente sempre fala desses pilares aí básicos da sustentabilidade. Vocês estão cansados de escutar, né? Nas aulas de sustentabilidade. Verdade. Nas aulas de ciências também, né? Que se fala sobre essa questão da ecologia e tudo mais. E aí, a gente sempre fala, né? A urgência de a gente pensar um modelo sustentável. É para ontem, né? Porque o nosso futuro aí realmente está comprometido. A gente está, de fato, né, desgastando o nosso planeta Terra, está agindo de uma forma indevida, inadequada. E quando a gente coloca esses pilares, né, que a professora Carol estava falando, é porque a gente precisa pensar nesse complexo, né? É um conjunto. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem que pensar no pilar natureza, meio ambiente, né, os nossos recursos naturais, pensar no ser humano que convive, né, nesse meio ambiente, nesse espaço, né? Pensar ele também na questão econômica,
que é um setor da nossa sociedade que é muito importante, né, o desenvolvimento econômico, e pensar também no respeito à diversidade, né? A gente precisa respeitar as diversidades, as diversas culturas, né? As diversas relações da qual a gente convive nas nossas relações sociais, nos nossos grupos sociais. Então, é importante a gente colocar aqui que o viés, né, da sustentabilidade, ele abarca não só o meio ambiente, mas também a questão social. É né? importante essa parte Isso. aí, né, Vanessa? Desculpa te interromper. Sim, não. Mas é porque muita gente acha que lá vem esse povo falar de ecologia, não sei o quê, né, os Isso. defensores da mata. Não é isso não, viu, gente? Na verdade, a sustentabilidade, ela está pensando no desenvolvimento econômico também. Mas de modo sustentável, de modo que a gente não destrua e lá na frente a gente não consiga mais reverter a situação. E sem os recursos naturais, né, dos quais somos tão dependentes, a gente não vai para canto nenhum, não é verdade? Exatamente. Pois é. Isso é muito importante a gente observar, né? E aí você pode se perguntar, mas e aí, professoras? Como é que a gente pode, né, mudar nossas atitudes? A gente tem as pequenas ações que a gente pode já introduzir na nossa vida, no nosso cotidiano. A questão da reciclagem, a questão da separação, a coleta, né, seletiva, separar os nossos resíduos. E além disso, né, que aí é uma questão ainda muito mais, vamos dizer assim, de engajamento, de cidadania, que é a questão política, da gente ter essa consciência crítica, né, se sensibilizar com as questões sociais, né, com as nossas questões que estão aí, sociais, políticas, ambientais, e se a gente se engaja, se a gente conhece, participa, isso já é um fator muito importante para a gente, enquanto coletivo, principalmente, né? Porque quando a gente une forças, une, né, coletivos, a gente conhece, a gente aprende, aí a gente tem todo o poder, porque conhecimento é poder, viu? Conhecimento é poder. E aproveitando aí que a professora Vanessa já falou dessa questão de política e de conhecimento é poder, conheça os seus candidatos, viu, gente, quando for votar, Isso. porque o maior poder que a gente tem na mão para mudar alguma coisa é o nosso voto. Então, quem já tiver idade aí, quem está assistindo nessa aula, que já tiver idade, né, a partir dos 16 anos, tirou seu título de eleitor, vá votar. O voto é super importante, né? Para a gente poder escolher as pessoas que vão cuidar do nosso planeta também, tá? Porque essa galera que está lá é que vai direcionar aí todas as ações, né? Exatamente. E a gente tem que ficar ali em cima, que somos o povo, né? Então, a gente tem que cobrar, tá? Então, o conceito de sustentabilidade, né? Então, é o equilíbrio entre o que nós precisamos da natureza, né? Porque somos dependentes, sim, dos recursos naturais, e o que nós oferecemos em troca, né? É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome, né? O que não acontece na maioria dos casos hoje, né? A gente só suga a natureza e não dá nenhum retorno, né? Nenhum retorno até para a sociedade mesmo é complicado, né? De dar esse retorno, né? Hoje em dia. Então, assim, a natureza e as mudanças. Então, se a gente pensar aí nas condições ambientais de 3,5 bilhões de anos para trás, né? Então, quase no início aí da nossa Terra, né? Então, a gente viu que a Terra, ela já foi um lugar cheio de vulcão, gente, na época do vulcanismo, né? Aquele calor imenso, nem tinha água ainda. Então, o vulcão lá, ó, soltando lava, um monte de fumaça, cheio de enxofre e tudo mais, né? CO2. Esse negócio foi aquecendo tudo, né? E a partir daí é que depois esse vapor que foi subindo, né? Na nossa atmosfera, chegou lá em cima, resfriou e foi criando nossos oceanos, né? Essa é uma das teorias que a gente sabe. Depois dessa parte toda quente, né, pegando fogo do nosso planeta, o que é que aconteceu? Muitos milhões de anos depois, a nossa Terra resfriou, depois esquentou de novo, depois resfriou de novo. Então, assim, gente, a gente precisa aprender, né, com essas mudanças que nosso planeta sofre, tá? E a gente está interferindo bastante. Então, esse ritmo, esse dinamismo que a Terra já tem naturalmente, né, de mudar, tá? A gente está acelerando isso, né? Com a questão do aquecimento global e tudo mais. Então, uma perguntinha aqui para vocês, ó.
como é, né? Como toda a biodiversidade do nosso planeta se sustentou por 3,5 bilhões de anos, apesar de todas essas catástrofes ocorridas. Vocês já pensaram sobre isso? Como é que toda essa catástrofe, né, que aconteceu, né, de resfriamento, de, né, volta, né, fica quente de novo a Terra e tudo mais. Isso tudo desequilibra bastante os seres vivos que estão ali, né? Muda muito, porque vários morrem no meio do caminho, né? E aí vão surgindo novas espécies, né? O ciclo mesmo natural da Terra, tá tudo certo. Mas hoje, para a gente ter essa biodiversidade, como é que chegou nisso, né? Já pararam para pensar nisso? Porque, ó, houve impacto de meteoro, glaciações, o aquecimento global, derretimento do gelo, né, que está havendo já hoje, né, por conta do aquecimento, né, que é uma coisa que é em decorrência, né, desse aquecimento global. Então, o gelo derretendo, nossa água doce, né, que está lá armazenada indo embora, tudo isso que a gente já sabe, que a gente já discutiu algumas vezes, né. A professora Vanessa já deve ter comentado também sobre essas coisas nas aulas de sustentabilidade, e se ainda não falou, com certeza vai falar durante o ano letivo, né? Então, a gente tem que ter consciência dessas coisas. Então, lembra da perguntinha que eu fiz, né? O homem e o nosso planeta. Então, ó, temos aqui no nosso planeta tem 4,5, né, bilhões de anos. Nós temos aqui no nosso planeta 200 mil anos, é quase nada, né? Quase um piscar de olhos aí, né, professora? Exatamente. E aí, ó, olha o nome da gente, o nome científico dos seres humanos, Homo sapiens sapiens. Isso quer dizer homem sábio. É sábio mesmo esse homem, será? Porque a gente é o único ser vivo que fala, né, e raciocina, né, tem essa inteligência, né? Mas será que nós somos homens sábios mesmo? Porque em alguns momentos não parece muito não, viu? E aí, gente, por que a gente não está sendo sábio? Porque a gente não está sabendo cuidar da nossa casa, né? Então, degradação dos recursos naturais, né? E essa necessidade, né? E essa demanda que a gente tem para manter o nosso cotidiano, manter o nosso estilo de vida, tudo isso faz com que a gente não esteja o quê? Usando direito o nosso cérebro, né? Pois é, e a gente pensar, né, porque somos seres racionais, né, como a gente mesmo estuda, e muitas vezes eu me questiono, né, até uma reflexão que fica, porque como é que a gente está usando essa razão, né, se a gente tem esse poder aí de refletir, criar, produzir culturas, né, nós seres humanos somos muito privilegiados, né, uma preciosidade a vida humana no planeta Terra. Isso. E como é que a gente, né, degrada, destrói tanto? Né? E a gente pode pensar, professora Carol, que é uma situação, né, sistêmica do nosso sistema. Né? O nosso sistema foi tomando um caminho com uma lógica muito distorcida e desconectada com a natureza. Né? Como se nós, seres humanos, fossem seres superiores ou não dependesse da natureza. Isso. Né? Como se a natureza fosse, né, aquilo ali que está do lado, né, Vanessa? Exatamente. Que não precisamos e que nem a gente fizesse parte da natureza, só que somos natureza, né? Dependemos dela, né? Precisamos ter essa conexão. Estamos muito desconectados com o meio ambiente, com a natureza, e aí acaba, né, achando que a natureza a gente pode destruir, que ela não vai, né, se acabar, não vai acontecer infinito, nada. Né? Exatamente. Mas aí a gente está vendo que a gente vive numa crise, né? Uma crise ambiental e não está legal. A gente precisa pensar em alternativas que possam trazer mais essa sensibilização. Mais do que consciência, é se sensibilizar por essas questões ambientais, né? E a gente começar a mudar essa visão, né? Esse olhar e se reconectar, porque também somos partes, né, desse todo, desse complexo que é a vida. E a gente é uma vida preciosa nessa terra aqui, né? Total. Exato. E é isso aí, tá certíssimo, professora Vanessa. E vocês que são do 9º ano, gente, vocês são muito jovens ainda, né? Tem muita coisa aí para vocês viverem, né? Então, ter essa sensibilidade, né? Se sensibilizar com a causa, né? E, consequentemente, vem a consciência também, né? A gente busca e também procura ser consciente, né? E aí, quando a gente é consciente, a gente também vai plantando sementinhas, né? Na cabeça do coleguinha, na cabeça da nossa família. Porque é assim, de pouquinho em pouquinho, né? Aquele trabalhinho de formiguinha.
a gente vai levando o nosso conhecimento, como a professora Vanessa disse no início da nossa aula. Conhecimento é poder. É poder. E aí, conhecimento faz você raciocinar. Utilizar o cérebro, ó. A professora acabou de falar, né? Homo sapiens, homem sábio. A gente tem que usar a nossa cabeça, nossos neurônios para pensar nessas coisas, né? Porque, no final das contas, é você que vai estar lá na frente, né? Porque você vai ficar mais velho, você vai ter seus filhos, né? Seus netos. E aí as gerações vão vindo, gente, pegando esse planeta já de que forma? Eu tenho até medo de pensar, sabia? Isso. Porque o negócio está sendo rápido. Então, ó, lembra que eu fiz essa pergunta, né? Como foi que essa diversidade se manteve nesse tempo todo, né? Com tantas, né, glaciações, né? Tantos acontecimentos, né, professora? E aí, ó, a gente tem que pensar no seguinte: existem algumas características, né, do nosso planeta, como a energia solar, gente. A energia solar é super importante para o funcionamento dos ecossistemas do nosso planeta como um todo, né? Da biosfera como um todo. Então, ó, a energia solar que produz esse calor, né, e essa luz para que as plantas realizem fotossíntese, as plantas, as algas nos oceanos, né, fornecendo nutrientes, né, para a camada que é produtora, né, a primeira camada lá da nossa cadeia alimentar, né, que são as plantas. Então, é importante isso aí. Outra coisa aqui, ó, a biodiversidade, essa interação entre os organismos, né, e os ecossistemas. Tudo isso faz com que haja esse funcionamento perfeito, tá? Então, cada ser vivo que está naquele ecossistema, pessoal, ele está contribuindo com alguma coisa, ele tem uma função ali, tá? Então, não é porque uma espécie é rara, né, tem poucos indivíduos ali, e ela se acaba, não vai fazer falta, não. Faz falta sim, porque cada espécie tem o seu papel no ecossistema, tá certo? Outra coisa aqui, ó, a ciclagem de nutrientes, que é importantíssimo isso, né? Esse retorno dos nutrientes à terra e a terra trazendo de volta para a gente, tá? Então, essa circulação de elementos químicos no ambiente, né? Nitrogênio, carbono, que mais, gente? Tem um monte de coisa, a própria água. O ciclo da água é super importante. A gente já falou disso em aulas anteriores, tá certo? Então, esses três pilarzinhos aqui, nessa questão da manutenção da vida na Terra. E tudo isso aqui, ó, engloba a sustentabilidade. Ou, engloba não, né? A sustentabilidade é que engloba isso aqui tudinho, ó. Isso é muito importante dentro dessa parte de ambiente, tá certo? Então, a Terra consegue se manter por conta disso, gente. Tem um equilíbrio aí. E a gente é que está desequilibrando, né? Isso mesmo. E aí temos componentes importantes aqui. Vamos falar um pouquinho de capital natural. O que é isso, prof? Olha só. Capital natural são recursos e serviços naturais que mantêm os seres vivos e sustentam a economia humana. Sustenta a economia humana por quê? Porque através dos recursos naturais que a gente vai lá e tira da natureza, né? Que a gente bota a economia para rodar, não é isso? Então, o capital natural, ele vai ser o quê no final das contas, gente? Então, ó, recursos mais serviços. Esses recursos são os materiais e a energia que está presente na natureza que a gente utiliza, tá certo? E os serviços são os processos que vão ocorrer na natureza. Professor, isso não está muito claro para mim, não. O que é serviço e o que é recurso. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, recurso. A atmosfera é um recurso para a gente, né? Não é um recurso, a gente não utiliza a atmosfera, né, para respirar, porque a gente tem a molécula de oxigênio lá, que é necessária à nossa vida. Pois é. E qual é o serviço aí? A camada de ozônio, que está ali, ó, faz parte da nossa atmosfera, né? As moléculas de ozônio estão presentes na nossa atmosfera, e essa camada de ozônio, ela protege a gente contra os raios ultravioletas, né? E aí, a gente usando aerosol, né? Usando um monte de produto aqui no planeta, abrindo buraquinho lá na camada de ozônio. O que acontece, gente? Um monte de raio que não devia chegar até a superfície, chega e aí termina até causando doenças na gente, como câncer de pele, por exemplo, né? Esses raios não deveriam chegar. Mas é interessante, né, professora, que é tão perfeito, né, como funciona tudo no nosso planeta Terra, né? Sim. Para ter a manutenção da vida
dentro aqui onde a gente vive, né? Então, eu acho encantador quando a gente vê, né, as coisas se conectando. Eu também fico encantada. É muito bonito porque a gente vê que nada está desassociado, né? Somos substâncias, né, bem distintas dentro desse planeta Terra, porém agindo de uma forma simultânea para que dê certo. É muito perfeito, gente. Exatamente. É muito perfeito. Como é que pode um negócio desse? A distância que a gente está do Sol permite que o nosso planeta tenha tudo que ele tem, tá certo? Então, assim, aí, tá, beleza, professora, a distância. Mas aí o Sol, ele lança ventos solares, não sei o quê, e tem toda essa radiação que vem do Sol. E a gente tem uma danada de uma camada de ozônio protegendo a gente. Exatamente, é muito perfeito, né? Isso é um dos recursos, né? Um dos serviços que a gente tem, que a natureza oferece pra gente, que permite que a nossa vida exista aqui na Terra. Isso. Porque sem esse serviço aqui da camada de ozônio, ninguém tava aqui não, viu? Por causa da radiação, tá? Então, se liga aí nesse movimento. E aí, ó, a biodiversidade, né? Ah, que lindo, né? Todo mundo aí. Mas como eu disse a vocês, cada um tem o seu papel. Então, ó, controle de praga, gente. Um animal, ele vai lá no seu ecossistema, ele tem aquele papelzinho de fazer o controle de praga. Quando uma espécie, ela está se proliferando demais e ela está no ambiente natural dela, existe a outra que vai lá, ó, dá conta desse controle. Ela vai se alimentar mais, ela vai ter mais comida. Então, ela vai encher a barriga mais vezes, né, professora Vanessa? Isso. Pois é, para fazer esse controle biológico naturalmente, tá certo? Então, tá vendo aí, ó, biodiversidade é o recurso. O serviço da natureza é manter isso em equilíbrio. Olha só que legal. É massa, né? Acho bem legal esse negócio. E aí temos a degradação, né, dos nossos capitais, né, naturais. Então, atividades humanas sobrecarregam os sistemas naturais. Nossa, que novidade, né, professora? Pois é, então, temos aí foto, né, de vários... Essa foto é triste, né, de ver. É tensa. Olha, a gente tem a motosserra ali, né, na árvore. Desmatamento. Tá? Temos desmatamento, então temos também a poluição... né, nos aquíferos, né, a poluição atmosférica ali, ó, aqui, ó, poluição atmosférica aqui, gente, lixo jogado, né, um monte de plástico aqui, tá, no ambiente. Aqui a gente tem, ó, essa poluição, os resíduos, né, sendo jogados nas nossas águas, né, e também aqui, ó, queimada, tá, essa foto aqui é de queimada. Então, tudo isso que a gente já tá cansado de saber, cansado de ver, mas a gente, né, teima. Quando eu falo a gente, os seres humanos no geral, né, amores? Então, que soluções, né? Gente, como é que a gente resolve essas questões todas, hein? A gente resolve isso estudando, galera, que é por isso que a gente é homem sábio, porque a gente tem o cérebro para usar. E temos pesquisadores no mundo inteiro que trabalham, né, com essa parte de conservação do meio ambiente e também essa interação, né, essa questão de achar um meio aí sustentável da gente seguir em frente. Pois é, isso tudo vem de estudo, né? Então, ó, e como devem ser desenvolvidas essas soluções, né? Através dos resultados científicos, aliado ao desenvolvimento econômico, que é o que a gente sempre fala, né? Tem que ter esse alinhamento aí. Não dá para a gente dizer, vamos proteger, não dá mais para usar. Não, gente, a gente é dependente. Nós somos seres humanos, seres vivos dentro daquela natureza. Os outros seres não estão se utilizando também dos recursos naturais? Estão. A gente que está desequilibrando o babado. A gente também pode usar, mas de maneira consciente, tá certo? E aí, pegada ecológica. Quem já ouviu falar em pegada ecológica? É um negócio babado, né, professora? Exato. A pegada ecológica. Vamos ver aqui o que é a pegada ecológica. Ó. É o tamanho da marca que nós, seres humanos, como sociedade ou indivíduos, deixamos no planeta. Pois é, você está pensando que não tem como a gente calcular o tamanho da marca que você está deixando aqui, Tem sim, como todos nós, né? Então, ó, a pegada ecológica, ela vai utilizar uma extensão de um território, né? Um lugar, né? Que uma pessoa ou uma sociedade inteira vai utilizar
para poder se sustentar. E vai tirar uma média disso, né? Então, quanto é que uma pessoa precisa utilizar daquele recurso para poder se sustentar nesse planeta, né? Então, a gente vai fazer uma continha aí, ó, utilizando a geração dos produtos, dos bens e serviços do nosso planeta e quanto que a gente precisa gerar de produtos, bens e serviços para poder sustentar o estilo de vida do ser humano. Então, a gente tem aí essa quantidade, ó. O consumo da gente para sustentar nosso estilo de vida atualmente, ele está acima de 25% da capacidade do planeta, tá certo? Então, a gente está utilizando muito mais os recursos do que, né, para poder se sustentar hoje. Imagina lá na frente, se hoje a gente não está conseguindo se autossustentar, né, com o que a gente tem, a gente está utilizando mais do que pode. A gente está extraindo demais e cuidando pouco, né? Exatamente. Infelizmente, é essa a nossa realidade. E é interessante quando a professora Carol trouxe aí a questão, né, das soluções, né, a questão científica. O conhecimento científico é muito importante, né, para a gente aprimorar. Imagina se a gente não tivesse o conhecimento científico ao longo, né, da nossa história, da humanidade mesmo. Como é que a gente ia descobrir tantas coisas, né? Exato. Chegar onde a gente chegou. Então, é muito importante a gente pensar que o conhecimento científico é primoroso, né? E só nós, seres humanos, somos capazes, né, de produzir. Então, vamos usar, né, esse poder que a gente tem de uma forma lúcida, de uma forma que a gente possa cuidar, de uma forma mais consciente, para que a gente possa caminhar mais sustentável, né? Que a gente possa fazer um bem, né, para nosso planeta Terra. Perfeito. E aí, quando a gente fala em ciência, a pessoa fala, um foguete, né? O homem inventou... Não, gente, estou falando de coisa, né, mais simples do que um foguete, né? Porque você produzir um foguete não é uma coisa fácil, não. É um negócio bem complicado. Mas, assim, esse passadorzinho aqui, que eu estou passando aqui na tela, né? Os nossos slides, a câmera, né? A internet que faz com que essa transmissão chegue até você, tá? Então, são coisinhas aí super importantes que a gente tem. É para a gente compreender o mundo à nossa volta, né? Quando a gente está falando de conhecimento científico, né? A gente está falando da ciência, a gente está falando da matemática, a gente está falando da história, a gente está falando da geografia. Tudo isso é conhecimento científico, né, professora Carol? Tudo interligado, né? E é nesses experimentos, né, que ao longo dos anos, os cientistas, né, eles vão ali acertando, errando, né? Algum cientista descobre alguma coisa, aí vem outro, descobre algo além. E é assim que a gente vai construindo, né, e transformando nossa sociedade, nosso mundo. Então, por isso que é importante a gente trazer essa reflexão e saber que conhecimento científico vai para além de pensar só, né, em foguetes, essas questões. É um conhecimento coisas que é do muito cotidiano, Exato. gente, que a gente precisa, né? Imagina, né, o homem na época que não tinha nada, né? Ele mal conseguia acender o fogo. Mas o fogo era uma tecnologia extraordinária, não é? Isso. Pois é. Quando o homem descobriu, né, começou a colocar as caças dele, né, as carnes para secar, a carne de sol vem daí também, dessa base, essa tecnologia para a época, tá? Então, todas essas ideias são super importantes. E outra coisa que eu devo chamar a atenção você pode dizer assim, professora, eu lá vou ser cientista é um negócio muito distante. Não é, não. Você quer ser cientista, você entra na universidade, vai trabalhar lá nos laboratórios da universidade e com muito interesse e disposição, né, você consegue um dia virar um cientista, tá? E quando a gente fala científico, né, remete muito, parece que é uma questão muito ali, né, de laboratórios e tal. Parece que é uma coisa distante, né, distante, também. Mas ciência, né, é um estudo aprofundado, né, atento ali de observação, de sistematização, né, de você aprimorar, de aprofundar aquilo, ir na raiz da questão, né, e de experimentos longos, né, a gente não produz uma ciência assim da noite para o dia, né, não, de identificação, de observação ao longo, né, de algum tempo aí.
Pois é, e só para terminar aqui nossa aula de hoje, ó, o cálculo na pegada, gente, o que é que a gente utiliza? Territórios produtivos, né, como os territórios agrícolas, pastagens, oceanos, florestas, áreas construídas, tudo isso, e também as formas de consumo do ser humano, alimentação, habitação, energia, bens, serviços e transporte. Então, pegando todas essas informações aí, a gente consegue calcular a pegada de uma sociedade inteira, a pegada de um indivíduo, tá certo? Então, do ambiente que ele está, a gente faz o cálculo ali, tá certo? E aí, estamos nos despedindo já, professora Vanessa. Pode falar com os meninos? Que bom essa aula de hoje, aula show, adorei. Espero estar mais vezes aqui. Beijo para vocês e até o próximo encontro de estudos. Tchau, tchau. Pois é, se você teve alguma dúvida, procure seu professor na sua escola de origem, tá bom? Estamos aqui para qualquer coisa, tá, gente? Até a próxima aula. Beijão.